Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Soares, sou estudante de medicina da UniBH, em Belo Horizonte. Então, nós vamos começar agora a segunda aula, que vai falar um pouquinho sobre eritrograma e um pouco de hematoscopia. Então, para fazer a contagem de troços, eu vou coletar o sangue periférico, do paciente. Vou utilizar o tubo de tampa roxa contendo o anticoagulante EDTA e vou fazer a contagem desses números de células. Geralmente, no laboratório, vai se usar uma citometria de fluxo e na faculdade, muitas vezes, a gente vai usar o processo manual através da câmara de Neubauer, como a gente pode ver aí à direita do desenho. Se você ainda não é familiarizado com exames, sempre que você solicitar um hemograma, você vai receber do laboratório 3 componentes que são muito importantes. O eritrograma, para você verificar toda a série vermelha, tendo ali as representações de hemácia, hemoglobina, hematócrito, e também os índices hematimétricos, como o VCM, volume corpuscular, o HCM, o CHCM e o RDW. Todos esses nós vamos tratar com ênfase daqui a pouquinho. O segundo índice que você vai conseguir desse hemograma é um leucograma, que vai se relacionar com a contagem, a análise quantitativa e qualitativa da linhagem branca. Então, vai vir ali os leucócitos totais, tanto em números absolutos quanto em percentual, e vai ter uma divisão entre os granulocíticos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos, já bem trabalhados na aula passada. E, por fim, nós vamos ter o plaquetograma, que vai ser a contagem do número de plaquetas, que são aquelas fragmentações de citoplasmas de megacariócitos que a gente também trabalhou na aula passada. Então, agora nós vamos trabalhar cada item daquele eritrograma. E o primeiro item que a gente tem lá são as quantidades de hemácias, que tem um valor de referência entre 4 e 6 milhões por metro cúbico de sangue. Se eu olho para um hemograma e vejo a quantidade de hemácias acima de 6 milhões, eu tenho que pensar em uma policistemia. E ela pode ser fisiológica, por exemplo, no recém-nascido, ou quando um adulto vai para lugares com altitude, porque vai ter uma liberação de EPO muito grande, vai estimular a medula óssea a se tornar mais proliferativa e amadurecer os blastos, ou ela pode ser patológica, por exemplo, qualquer situação que me leve a uma hipóxia renal, que faça o rim liberar mais EPO, vai me gerar isso, por exemplo, problemas respiratórios, como uma DPOC, um problema circulatório, que vai fazer com que pouco sangue chegue naquele rim e ele entre em hipóxia, por exemplo, uma cardiopatia crônica. Isso vai fazer aumentar a quantidade de EPO e gerar uma policistemia. Agora, eu posso ter valores abaixo de 4 milhões, e aí eu penso numa oligocemia, que pode ser devido a uma anemia megaloblástica, por exemplo, ou pode ser diminuições de hemácias tardias na anemia ferropriva. Agora, eu tenho que lembrar que o número de hemácias diminuído não caracteriza a anemia. A anemia é caracterizada, um sinal, você vai pegar seu paciente, você vai ver sinais e sintomas típicos de anemia que vão ser caracterizados por uma diminuição de hemoglobina do eritrograma desse paciente. Então, eu posso definir hemoglobina como sendo uma proteína, quantidade de proteína por unidade de volume de sangue. E o valor de referência que a gente tem, ele vai variar, obviamente, entre os sexos, entre as faixas etárias, mas, em média, vai estar aí entre 12,5 a 17,5 gramas por decilitro. Então, a hemoglobina, ela é uma molécula, daqui a pouco nós vamos ver a estrutura tridimensional dela, mas ela tem uma parte de globina, que é produzida nos ribossomos, aí a gente tem alguns tipos de globinas, dentre elas a alfa, a beta, a gama. Nós vamos ter que entender bem como que elas se relacionam para a gente entender as hemoglobinopatias. Tem uma estrutura M, que é produzida nas mitocôndrias, e quando eu tenho uma deficiência desse grupo M, eu tenho as doenças genéticas
caracterizadas como porfirias. E aí, se eu tenho um aumento do valor de referência da hemoglobina, eu tenho uma poliglobulia, que aí eu posso ter devido a um aumento de APO, seja por todos aqueles casos que a gente já falou, né, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, uma altitude, ou pode ser uma doença proliferativa crônica, uma polissemia vera. Agora, se eu tiver diminuição da hemoglobina, aí eu tenho um quadro que eu chamo de anemia. Lembrando que a anemia não é uma doença, é um sintoma, um sinal e um sintoma que o paciente vai apresentar, que vai caracterizar laboratorialmente com queda de hemoglobina, e isso a gente vai chamar de anemia. Pode ser também paciente em extremo de idade, sexo feminino ou com dieta pobre em ferro. Aí, eu chegando, caracterizando que o indivíduo tem a anemia, eu vou ter que avaliar os índices hematimétricos para caracterizar ou definir o tipo de anemia que ele tem. Existem várias classificações para anemia, né? Hiperproliferativa, hipoproliferativa, carencial, não carencial, enfim, a gente vai trabalhar muito com essa ideia de usar os índices hematimétricos para caracterizar as anemias. A gente vai chegar lá. Então, aqui a gente percebe a estrutura tridimensional da hemoglobina e a gente percebe que essa estrutura ela está dentro de um eritrócito, dentro de um glóbulo vermelho. Essa estrutura ela é formada por 4 cadeias de globina que estão representadas aqui na cor laranja e roxo as cadeias alfas e nas cores rosa e verde as cadeias betas. Quando eu tenho uma hemoglobina que junta 2 cadeias alfas e 2 betas, eu chamo isso de hemoglobina A1, que é a principal forma de hemoglobina do adulto. A gente percebe também que dentro dessas cadeias de globina existem moléculas de ferro que constituem o grupo M. Como eu tenho 4 cadeias de globina e 4 moléculas de ferro, e a molécula de ferro é a responsável por carrear o oxigênio, então cada eritrócito vai conseguir carrear 4 moléculas de oxigênio. É importante também a gente entender como que essas diferentes cadeias de globinas elas podem se unir para formar as diferentes tipos de hemoglobinas. E é muito importante decorar esses tipos de hemoglobinas para a gente poder estudar as hemoglobinopatias, principalmente aí as alfa e beta talassemias. Então, eu vou dar uma brincada, pode ajudar alguém, né? Então, me perdoe quem não gosta da brincadeira para decorar, tá ok? Mas a hemoglobina A1, como eu tinha dito, ela é a união de 2 globinas alfa com 2 globinas beta. E elas vão formar a hemoglobina A1, que representa 96 a 98% das hemoglobinas da vida adulta. Agora, na vida adulta, eu tenho outros tipos de hemoglobinas. Por exemplo, a hemoglobina A2, que é a união de 2 cadeias alfas com 2 deltas. E a brincadeira é pular de alfa-delta, ou asa-delta, seria só para adultos. Então, 2 a 4% das nossas hemoglobinas na vida adulta são também do tipo hemoglobina A2 de adulto. Só que eu posso ter também hemoglobina fetal, por exemplo, que ela representa 90 a 100% das hemoglobinas de um feto, de um recém-nascido, mas apenas 0 a 1% das hemoglobinas de um adulto. Ela é a união de 2 hemoglobinas alfa com 2 gamas, e aí eu falo que eu sou gamado em criança, e aí fica alfa com gama. Então perceba que eu sempre tenho a globina alfa na molécula. O que varia são as outras, que pode ser beta para o adulto, A1, pode ser delta para o adulto, A2, e pode ser gama para a hemoglobina fetal. Existem outros tipos de hemoglobina, claro, existem essas aqui que são todas de embrião, que é a Gauer1, que seriam 4 subunidades de globina epsilon, e a Gauer2, que seria 2 alfas com 2 epsilons.
Então, todas as hemoglobinas que a gente viu até aqui são hemoglobinas fisiológicas que estão presentes no adulto. O que varia é a proporção com que eu encontro ela no adulto. Se aquela proporção estiver alterada, aquele percentual estiver alterado, eu tenho um quadro de patologia, de doença ali. Agora, se ele estiver dentro daquele percentual, vida normal. Agora, todas essas hemoglobinas que eu vou falar agora são hemoglobinas patológicas, independe do percentual com que você encontra ela. O fato de você encontrar ela no ser humano já caracterizou uma doença. Então, o primeiro tipo de hemoglobina que a gente tem aqui é a hemoglobina S, que é presente na anemia falciforme, decorrente da substituição de um aminoácido glutamina por valina. E aí a gente vai gerar uma hemoglobina que a princípio ela é normal, mas que em qualquer quadro de hipóxia ela pode falsizar. E como a gente tem ambientes de hipóxia no próprio organismo, por exemplo, o baço, então ela vai falsizar independente desse indivíduo ter ou não ido para um lugar de hipóxia ou ter uma doença que lhe causa hipóxia. Além do mais, esse indivíduo ele não pode pegar nenhuma infecção, inflamação, qualquer quadro que altere o sistema natural dele ali de defesa, ele pode falsizar, ter crises álgicas aí de obstrução de vasos, né? Agora, existe uma outra hemoglobina que chama hemoglobina BART, que ela é formada por 4 subunidades gama, não tem nem alfa nem beta nela, e ela é uma hemoglobina que causa hidropsia fetal e a morte do feto. É um tipo grave ali da alfa-talassemia. A hemoglobina H, ela tem 4 subunidades beta, e ela também caracteriza uma alfa-talassemia, e ela é uma deficiência na produção ali da cadeia alfa. Então, perceba, toda vez que eu não tenho a cadeia alfa, a talassemia vai dar o nome da globina que falta. Então, se eu tenho alfa-talassemia, é porque eu não produzo cadeia alfa, doença do alfa, alfa-talassemia. Então, se eu tenho 4 gamas ou 4 betas, é porque eu não tinha cadeia globina alfa para colocar na constituição daquela hemoglobina. E aí eu caracterizei que esses pacientes tinham alfa-talassemia, independente da hemoglobina que ele formou, se foi BART ou se foi hemoglobina H. Agora, o paciente com beta-talassemia, ele tem problema, deficiência na produção da globina beta, mas ele tem alfa. E ele pode fazer alguns tipos de hemoglobinas que contêm alfa, inclusive aquelas fisiológicas que a gente estudou anteriormente, hemoglobina A2, hemoglobina fetal, hemoglobina A2, asa delta, então alfa e delta. E hemoglobina fetal, eu sou gamado em criança, alfa e gama. O que vai mudar? O percentual. Como ele não tem muita hemoglobina beta, ele para de produzir aquela hemoglobina A1, que é a mais comum do adulto, a hemoglobina que tem 2 alfas e 2 betas, e passa a produzir 10% de hemoglobina A2, que é o máximo que ele consegue produzir, e depois hemoglobina fetal. Só que a hemoglobina fetal no adulto as necessidades de oxigenação desse indivíduo e vai acarretar todos os quadros clínicos da doença. Além do mais, a hemoglobina fetal tem um tempo de vida muito menor, né? Então ela vai sofrer hemocaterese mais rapidamente no baço. Esse indivíduo vai ter que compensar com uma medula mais hiperproliferativa, e isso também vai causar um esgotamento, né, da medula desse indivíduo. E agora, sabendo quais são os tipos de hemoglobinas que nós temos, ou que são possíveis de serem formadas, eu consigo te explicar a alfa-talassemia e a beta-talassemia. Vamos começar aqui na alfa. Eu preciso, já que eu não consigo apontar aqui com o mouse, que você olhe para o desenho mais acima aí do canto esquerdo superior da sua tela. O que nós temos? Uma proporção, uma mesma quantidade de hemoglobina, de globinas alfa e beta. Assim como eu tenho uma pequena quantidade de alfa que eu posso combinar ali com delta e alfa com gama, para formar as hemoglobinas A1, A2 e fetal.
Então, eu produzo. Esse indivíduo, né, é um indivíduo normal, ele vai produzir ali de 0 a 1% de hemoglobina fetal, de 2 a 3,5% ali de hemoglobina A2 e 96 a 98% de hemoglobina A. Agora, vamos descer e vamos olhar para a segunda figura. A segunda figura mostra que a quantidade de alfa diminuiu. O que aconteceu com beta? Esse traço azul mostra aquilo que está excedente de alfa, ou seja, eu tenho mais quantidade, eu tenho excedente de beta. É aquilo que eu tenho mais de beta, mas que eu não tenho correspondente de alfa para juntar com esse beta para formar hemoglobina 1. Se eu tenho beta sobrando, o que eu vou acabar tendo que fazer? Juntar 4 globinas betas e fazer aquela hemoglobina que eu chamo de hemoglobina H. E aí, quando eu começo a perceber traços dessa hemoglobina H na eletroforese do paciente, eu já começo a suspeitar de alfa-talassemia. Agora, se esse indivíduo produz ainda menos subunidades alfa, começa a sobrar muita globina beta, ou seja, aumenta a parte azul na figura. E aí eu começo a produzir ainda mais hemoglobina H, ou seja, mais hemoglobinas que possuem 4 subunidades betas. E aí agora eu não tenho mais só traços dela na eletroforese, eu tenho de 10 a 20% das minhas hemoglobinas sendo hemoglobina H. E o que vai acontecer lá com aquela hemoglobina A2, que era a junção de alfa com delta? Se eu não tenho alfa, eu vou ficar perdendo alfa para fazer hemoglobina A2, o pouco que eu tenho eu vou usar para fazer hemoglobina 1, que é a principal do adulto. Então, a hemoglobina A2 cai. Ela que tinha ali por volta de 4%, né, nesse indivíduo adulto, ela diminui, vai para 1%, vai ou menos. Então, vamos ter uma queda de hemoglobina A2 também, que ajuda a caracterizar o quadro. Agora, eu posso ter um indivíduo que é tão grave que ele produz zero de globina alfa. Então, ele não tem como formar nenhuma daquelas hemoglobinas fisiológicas que levavam alfa, hemoglobina 1, A2 ou fetal. Então, ele vai ter que produzir muita hemoglobina A2, vai ter um excesso de hemoglobina H, e ele pode começar a ter que formar aquela hemoglobina BART também. É onde o indivíduo tem a hidroxia fetal, e aí eu tenho um NAT morto. Para beta-talassemia, nós vamos ter praticamente o mesmo raciocínio que a gente teve para alfa, só que agora invertido. Ao invés de pensar no excesso de cadeia beta, nós vamos pensar no excesso de cadeia alfa. Por quê? O indivíduo que tem beta-talassemia, ele tem a doença da cadeia beta, ele não produz cadeia beta. Se não produz cadeia beta, vamos ter desarmar o fetal, A2 e A1 na proporção correta que ele deveria produzir. Segundo indivíduo, a segunda figurinha aí, à esquerda, tem um tracinho azul no alfa, quer dizer que está sobrando um pouquinho de alfa, porque está faltando um pouquinho de beta nesse indivíduo. Se está faltando beta, ele vai ter que colocar aquele alfa que está sobrando com alguém. A primeira coisa que ele faz é aumentar a hemoglobina adulta, que também usa alfa, ou seja, aumenta a hemoglobina A2, aquela que tem alfa delta. Ou seja, se ela tinha de 3, 4%, ela pode chegar até 10%. Ou seja, eu tenho uma hemoglobina fisiológica, mas em uma proporção ou em um percentual que não é fisiológico. E aí eu começo a ter uma beta-talassemia menor. Na terceira figura, esse indivíduo tem ainda menos subunidades beta. Se ele não tem unidade beta, sobra alfa, por isso que o azul ali no alfa fica bem grande. Se está sobrando alfa, mas ele só consegue fazer até 10% de hemoglobina fetal, hemoglobina A2, desculpa, hemoglobina A2 de asa delta, alfa delta, ele começa a ter agora que fazer hemoglobina fetal, que não é para ter no adulto, era para ter de 0 a 1%. E ele começa a ter isso em aumentos muito grandes, 20%, 30%. E aí, esse indivíduo começa a ter repercussões bem mais graves da doença, que a gente vai chamar de beta-talassemia maior.
Agora, esse indivíduo pode chegar ao extremo, não produzir nada de hemoglobina beta, de globina beta, e ter alfa demais. E aí ele não tem produção mais de hemoglobina A1, 0% de hemoglobina A1, e caracterizando esse quadro também de uma beta-talassemia maior, só homozigótica aí. Tá, ok? E aí com os quadros ainda mais graves, né, com aumento ainda maior de bilirrubina indireta, né, muita hemólise que esse paciente vai ter, e como a hemólise é feita lá no baço, ele vai ter a esplenomegalia, então vai caracterizar bem o quadro dessa doença. Então a gente falou até aqui das hemácias e da hemoglobina. E dentro da hemoglobina, eu aproveitei para falar das hemoglobinopatias, dentre elas a alfa e a beta-talassemia. E agora o terceiro item que tem dentro do hemograma, que é o eritrograma, que representa o percentual de hemácias no sangue dividido pelo volume, que é plasma. Então, o valor de referência gira ali em volta de 37%, 50% o limite mesmo. Porque o que indica se eu tiver um hematócrito alto, acima de 50%? Pela definição, indica que eu tenho muita quantidade de célula e pouca plasma. O sangue desse paciente é célula, é denso, é viscoso, está em consistência de óleo, em consistência de mel. Imagina a força que o coração vai ter que fazer para bombear esse sangue. Imagina o tanto que esse sangue não está conseguindo retornar para o coração por ser mais viscoso. Então, esse paciente vai ter uma estase sanguínea e sangue parado coagula. Predispõe esse indivíduo aí a trombose venosa, tromboembolismo pulmonar. Então, um quadro bem preocupante. Para a gente fazer a contagem desse hematócrito, a gente tem que fazer a centrifugação do sangue aí, né, no tubo de ETTA. O plasma vai ficar sobrenadante, vai ter um creme leucocitário branquinho, que vai dividir esse plasma que foi sedimento. Se eu tiver aumento do hematócrito, eu posso pensar em quadros aí como desidratação, queimadura, que ambos diminuem, né, a quantidade de plasma, de parte líquida, ou eu posso pensar numa polistemia, que é o aumento da parte sólida, entre aspas, que é a parte celular. Agora, se eu tiver uma diminuição do valor de referência, uma diminuição de hematócrito, eu posso pensar em uma anemia? Posso, não é a definição de anemia, que é a diminuição de hemoglobina, mas geralmente a diminuição do hematócrito também causa diminuição de hemoglobina e como caminham juntas, pode ser um marcador para te ajudar a definir a anemia, mas é um marcador ruim. E pode também diminuir no caso de hemorragia aguda, no caso de gravidez. Então, fechei aqui com vocês hemácias, hemoglobinas e hematócrito. Além de ter importância analisar cada um desses índices, eles podem ser usados para fazer um cálculo que a gente chama de índices hematimétricos, onde a gente vai conseguir ter valores de VCM, HCM e CHCM desses pacientes. E eu vou te conduzir no entendimento desses índices. O primeiro índice que nós temos é o VCM. O V é de volume, então é volume corpuscular médio. Eu estou vendo o tamanho das hemácias desse paciente. Se eu tiver essas hemácias muito pequenas, elas vão estar abaixo do valor de referência, ou seja, elas vão ter um volume menor do que 80 fentolitros. Se elas estiverem dentro do valor de referência, elas vão estar dentro de um volume considerado normal para a hemácia de um indivíduo saudável, que é de 80 a 100 fentolitros. E se você tiver essas hemácias muito aumentadas de volume, elas vão estar medindo acima de 100 fentolitros, tá ok? Agora, existem medidas, existem doenças que caracterizam por serem hemácias microcíticas, doenças que caracterizam por serem hemácias normo e macrocíticas. E aí a gente vai falar de algumas anemias relacionadas com esse tamanho de volume celular. Eu já aproveitei aqui e dividi dentro das microcíticas, normocíticas e macrocíticas, aquelas que também alteram o RDW, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a diferença de medidas entre as células desse indivíduo. E eu vou te explicar daqui a pouco bonitinho.
Mas, por hora, não se preocupe com o RDW. Se preocupe em saber quais são as anemias que podem ser micro, normo ou macrocíticas, tá ok? Então, olha lá, dentro das microcíticas, eu posso pensar naquelas que têm ferro, ou de menos, ferro priva, ou de mais, sideroblásticas, vão ser microcíticas. Além disso, as globinopatias que a gente estudou agora, né, alfa e beta talassemia, também são doenças que cursam com microcitose. E além delas, as doenças crônicas, que são aí os quadros de inflamação, infecção e neoplasias. Dentro das anemias normocíticas, onde eu tenho um quadro de normocitose, ou seja, não variou o tamanho da minha hemácia, ela está dentro daquele padrão considerado normal, saudável, eu tenho vários quadros, na verdade. É o quadro mais difícil de ser diagnosticado pelo hematologista. E aí eu tenho aqui as insuficiências renais crônicas, as hemorragias agudas, as poluições comuns da gravidez, a anemia falciforme, a esferocitose hereditária, são vários quadros. E dentro das anemias macrocíticas, a gente tem principalmente aquelas ligadas à vitamina B, que tem aí a deficiência, né, de vitamina B9, B12, que geram as anemias megaloblásticas, e a deficiência de fator intrínseco, que, em última análise, também cursa com deficiência na captação dessas vitaminas do complexo B, né? E aí a gente chama essas anemias de deficiência de fator intrínseco de perniciose. Além de alcoolismo, medicamentos, né, todos também podem dar essa anemia macrocítica. Agora, se o meu exame chegou lá para mim e não tem o valor de VCM, eu posso usar aqueles dados de hemácias, hemoglobinas e hematócritos e calcular. No caso do VCM, eu pego o último que a gente estudou, que é o hematócrito, divido lá pelo primeiro, que são as hemácias, e multiplico por 10. Eu acho um valor que vai estar, né, por volta ali de 80 a 100, ou abaixo ou acima, se estiverem fora dos valores de referência. Uma vez que a gente aprendeu o VCM, o HCM fica muito fácil. O HCM, ele mede, ele significa, né, hemoglobina corpuscular média, e basicamente você vai ver peso, mas é bom pensar em cor. Você vai ver a cor da hemácia desse paciente. Se ela tiver com o valor de referência abaixo de 26 picogramas, essa hemácia ela vai estar muito clarinha. E aí a gente fala que esse indivíduo pode estar com uma anemia hipocrômica. Quando essa hemácia está na cor natural dela, o valor de referência fica entre 26 e 34, e a gente chama isso de anemia normocrômica. Se ela tivesse acima de 34, eu teria uma anemia hipercrômica, mas eu quase não tenho situações onde eu vou ter hipercromia, então praticamente eu não tenho significado clínico para isso. Então, por enquanto, a gente vai pensar em anemias hipocrômicas e normocrômicas. Como é que eu vou fazer a divisão? Todas as anemias que cursam com microcitose geram hipocromia, ou seja, todas aquelas do ferro, sideroblástica e ferropriva, as globinopatias, alfa e beta talassemia, e as doenças crônicas, inflamação, infecção e neoplasias. Agora, o que sobrou não eram as normocitoses e as macrocitoses? Eu vou pegar as duas e vou embolar no mesmo saco e jogar dentro das anemias normocrômicas. Então, eu posso pegar anemia hemorrágica, anemia falciforme, perniciosa, megaloblástica, né, seja as megaloblásticas por B9, por B12, hemolítica, e vou jogar tudo ali dentro das normocrômicas. Como é que eu faço o cálculo? Eu pego a penúltima, não pego o hematócrito, pego a penúltima, que é a hemoglobina, divido pela primeira, que é a hemácia, multiplico por 10 e tenho o cálculo dela. O CHCM, ele segue basicamente a mesma lógica. Aqueles que forem hipocrômicos, ou que tiverem com o valor de referência abaixo do padrão para o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, vão ser basicamente aqueles que estão lá
anemia microcítica. Os que estão com valor de referência normais vão ser basicamente aqueles que estão com anemia normocítica ou macrocítica, tirando aqui a esferocitose, que é um quadro atípico que gera anemia hipercrômica dentro dessa avaliação de CHCM. Agora, o cálculo de CHCM, ele é um pouquinho diferente, porque ele pega, agora eu descer, eu vou pegar o do meio, que é a hemoglobina, dividir pelo de baixo, que é o hematócrito, e vou multiplicar por 100 e não por 10, como foram nos outros cálculos. E como ele é multiplicado por 100, o resultado ele é dado sempre em percentual. Bom, então agora a gente chegou no RDW. Lembra que eu tinha falado lá na microcitose, dividindo as anemias microcíticas, macrocíticas e normocíticas, de acordo com a diferença do RDW? Chegou a vez dele. O RDW, ele mede a diferença do tamanho entre as células. E o seu valor de referência é de 11 a 14%. Só que valores abaixo de 11 não tem significado clínico. Isso é normal as células apresentarem alguma diferença de tamanho entre si. Agora, não pode as células apresentarem uma diferença de tamanho muito grande entre elas no indivíduo. Isso mostra que tem algum quadro de doença. Então, eu não posso ter valores acima dos 14%. Agora, quando eu tenho valores acima dos 14%, eu chamo isso de anisocitose. O que é anisocitose? Citocélula, iso, iguais, e an é um prefixo de negação. Então, eu tenho células que não têm tamanho igual, que não são iguais. Então, isso é um quadro de doença. Porque, por exemplo, se eu tenho uma anemia ferropriva e tenho célula pequena e células normais convivendo no mesmo indivíduo, lembrando que o eritrócito ele vive 120 dias no organismo. Então, a partir do momento que o indivíduo tem um quadro de anemia, ele vai ter células microcíticas sendo produzidas, convivendo com aquelas que já existiam, que eram normais. Então, isso vai dar uma diferença de tamanho entre esses eritrócitos, que vai alargar, aumentar o RDW. A mesma situação é igual se esse indivíduo tivesse, por exemplo, uma anemia macrocítica. Esse indivíduo tem deficiência de vitamina B, ele começa a produzir hemácias agora macrocíticas. Só que elas vão conviver com aquelas hemácias antigas, normocíticas. Existe uma diferença de tamanho entre elas, que também aumenta o RDW. Ou seja, o fato de ser anemia microcítica ou macrocítica não influencia no tamanho, no valor de RDW. Vai sempre aumentar. Que ele é o primeiro parâmetro que se altera nas anemias carenciais. Por exemplo, se eu tenho uma anemia ferropriva, antes de eu ter microcitose, o meu RDW já está alterando. Ou seja, antes de eu conseguir ter sensibilidade suficiente para detectar microcitose, eu já tenho sensibilidade para detectar alterações de RDW. Agora, vamos pensar aqui em algumas situações. Como estaria o RDW de um paciente na fase aguda da anemia megaloblástica e da ferropriva? E depois pense a mesma coisa para a fase crônica da megaloblástica e da ferropriva, e depois pense como é que estaria após o tratamento. E aí eu vou te contar. Então a história é a mesma que eu já tinha te contado antes. Se você tem uma anemia microcítica ou macrocítica, independente de qual, você vai ter células de tamanhos alterados convivendo com aquelas de tamanhos normais. Ou seja, você vai ter um RDW aumentado. Agora, imagine que você ficou com essa anemia de 30, 60, 90, 120 dias. O que você fez? Se você tem uma anemia microcítica, você começou a ter só células microcíticas sendo produzidas e aquelas de tamanho normal viveram os 120 dias dela, acabaram e agora só tem microcítica. Se só tem microcítica, não tem diferença de tamanho mais. Ou seja, o RDW volta ao normal. Mesma coisa se fosse a megaloblástica. Você teria células grandes convivendo com células normais durante 120 dias. Depois de 120 dias acabam as células normais, ficam só células grandes. Não tem diferença de tamanho entre células mais, só tem células grandes, RDW aumenta. Perceba então
independente do quadro crônico, se for microcítica ou macrocítica, o RDW aumenta, o RDW normaliza na fase crônica, tá ok? Então, não confundam isso. Outra coisa, após o tratamento, se você tem uma anemia ferropriva e eu passo a te dar sulfato ferroso, você volta a produzir células normais. Se você não tinha células normais, só tinha microcítica e eu te dou sulfato ferroso, você volta a ter células normais. O que acontece com o RDW? O RDW que estava normal volta a aumentar. E isso é um indicativo de que o tratamento está funcionando. A mesma coisa se eu tivesse megaloblástica. Não tenho vitamina B. Eu vou lá, aplico uma injeção de vitamina B ou te dou um suplemento oral de vitamina e você passa a voltar a produzir hemácias normais. Aquela anemia crônica que já tinha o RDW normalizado passa a aumentar, porque convivem hemácias agora de tamanho diferente. Então, o aumento do RDW é sempre um indicativo de que o tratamento está funcionando. E a gente tem que usar isso a nosso favor para acompanhamento do paciente. Então, aí, só um resuminho, né, para vocês. Os quadros de microcitose com anemia ferropriva, sideroblástica, talassemias, alfa e beta e doenças crônicas. As macrocitoses, geralmente pelas anemias megaloblásticas, deficiências de vitamina B. A anemia por deficiência de fator intrínseco, que é a perniciosa. E, geralmente, gravidez e alcoolismo também podendo dá-las. E a anisocitose, você sempre vai encontrar na fase aguda das anemias e no tratamento. Não vai encontrar anisocitose na fase crônica das anemias, seja elas micro ou macrocíticas. Continuando o nosso resuminho, a gente olha agora o HCM para ver a cor da hemácia, ver as hipocrômicas, que são as mesmas das microcíticas, ver as normocrômicas, que são as mesmas das normocíticas e das macrocíticas. A gente pode ter ali também a policromatofilia ou reticulocitose, que é o aumento dos reticulócitos. Lembra lá dos reticulócitos, que são as células jovens de eritrócitos na corrente sanguínea, que ainda tem ribossomos, que vão ser retirados lá pelo baço, não tem o halo central, né, vai demorar 1 a 2 dias ali no sangue periférico, no baço, para ela se amadurecer e virar hemácia. Então, eu posso ter uma reticulocitose quando eu tenho uma hiperplasia da medula óssea, onde ela vai estar hiperproliferativa, produzindo muito reticulócito. E a anisocromia, né, que a gente comentou na aula de hoje, que são células que não possuem o mesmo tamanho, que pode ser aí, por exemplo, na fase aguda ou no tratamento das anemias. Já posso adiantar aqui para vocês também que existe a poiquilocitose, né, que é a diferença da forma, né, das células, e que nos ajuda em alguns casos, apesar de não ser característica específica de uma doença ou outra, mas ela gera um quadro de doenças características a essas poiquilocitoses. Então, está aqui as poiquilocitoses, né, a variação nas formas das hemácias no esfregaço sanguíneo. Então, tem algumas, por exemplo, o drepanócito, ele é muito comum que a hemácia em aspecto de foice, lá da anemia falciforme, que vai gerar as vasoclusões. Existe o esferócito, que é uma hemácia diminuída, sem halo central, mais arredondada, que é bem específica da hemácia já senescente, mas que é comum, por exemplo, na esferocitose hereditária, na anemia hemolítica autoimune e em algumas doenças inflamatórias. O rouleau, que são as hemácias empilhadas, né? Geralmente quando você tem um quadro inflamatório. O corpúsculo de Joly, você vai encontrar um ponto de cromatina celular dentro da hemácia. No microscópio você vai ver um pontinho dentro dela. É bem comum, por exemplo, na esplenomegalia, na esplenectomia, desculpa, e na anemia megaloblástica. Você tem o anel de Cabot, ele dá como se fosse um sinal de infinito dentro da hemácia, né? Típica de anemia megaloblástica, intoxicação por chumbo. E os corpos de HbH, que a hemácia fica com aspecto de bola de golfe, que é da alfa-talassemia. Lembrando que a HbH é aquela hemoglobina com 4 globinas betas
Então, eu não tinha alfa para colocar na formação, então eu tinha alfa-talassemia. Tá ok? Galera, essa foi a nossa segunda aula também, para a gente começar a interagir aqui com o eritrograma. Depois a gente vai pegar um pouquinho ainda de leucograma, plaquetograma. Vamos caminhando na disciplina aí, tá ok? Um abraço, até mais.